E aí? Percussão. Como é que vai estar a percussão? Motor timpânico, derrame pleural mais maciço. A gente tem só que associar essas coisas. Faz uma manobra, encontrou alteração, você vai para uma outra. Vai somando. Vem que síndrome, aquilo ali se encaixa. Certo? Então palpamos elasticidade, expansibilidade e como é que você vai palpar frame do tórax vocal? Frame do tórax vocal. Vamos lá. É o que todo mundo sabe. Esse é o que todo mundo sabe. Só aí? Não, vai. Não, pode ser mesmo ou não. Então, tem duas formas de você fazer. Ou você faz em barra grega, 33, 33, 33, 33, 33, 33, ou faz como ela fez no início. Você pode usar as duas mãos e comparando de uma vez. Depende da sua sensibilidade em palpar e perceber o frame. Certo? Lembrando que patologias pleurais tendem a diminuir o frame. Patologias do parênquima tendem a aumentar o frame, exceto a telectasia. Certo? É isso que a gente tem que lembrar. Então, na prova prática, eu vou fazer isso. Palpa o frame do meio. Aí ela vai e palpa. Falei, se tivesse diminuído em tal região, o que poderia ser? Ela vai falar. Tá, se tivesse uma percussão de tal tipo, ela ia falar. Então não tem muito mistério, chegar lá e fazer a manobra e saber interpretar as possíveis alterações. Ficar nervosa e esquecer. Percussão. Percussão do tórax. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz a percussão? Oi? Sim, senta aqui. Percussão do tórax. Pode sentar. Não, só sentar. Para lá para mim ver. Para lá. Aí. Percussão do tórax. Tem que treinar o movimento da percussão. Tá? Como é que é o movimento? Você espalma a mão, tá? Pressiona o dedo médio e vai percutir em cima da última falange. Tá? Só o punho mexe. Os outros dedos ficam altos para que eles não cortem a vibração. Tá certo? O que eu espero encontrar na percussão do tórax normal? Um som, claro, timpânico. Certo? Se eu pedir para o paciente cruzar os braços na frente, ele vai estirar muito a musculatura e a pele. Isso pode interferir com a percussão, pode atrapalhar. Então, na percussão, eu quero ficar com o braço relaxado. Braço relaxado. E eu vou palpar os espaços intercostais, e vou fazer percussão em barra grega, igual eu fiz a palpação de frame. Até a base. Tá certo? Só isso. Barra grega. E eu vou ver se o som muda em determinada região. Se ele tiver um derrame pleural, a partir do nível do derrame, eu vou ter uma maciez na percussão. Associado a isso, uma diminuição da expansibilidade. Tá certo? Uma abolição do frame. Eu vou somando aquilo com uma síndrome do derrame pleural. Se eu tiver maciez, diminuição da expansibilidade, aumento do frame, vou pensar numa condensação, pneumonia, por exemplo. Tá? Então a gente tem que lembrar disso. Se eu tiver timpanismo, com diminuição de expansibilidade e abolição do frame, penso em pneumotórax. Então essas coisas que a gente vai cobrar de vocês. De associar o exame físico com as possíveis síndromes que a gente vai encontrar. Certo?
E na ausculta, para a gente terminar na ausculta, vai ser a última etapa do exame do aparelho respiratório, o que você vai procurar? Os sons normais e se existem ou não ruídos adventícios. Como é que você vai fazer a ausculta? Como é que você faz a ausculta do paciente? A mesma coisa da percussão, barra grega. Testa o esteto. Antes de a gente entregar o esteto para vocês, teste. A gente pode entregar ele virado. Uma vez eu mandei o pessoal na prova prática uma paciente que não tinha pulmão. Tinha uma cicatriz e ela tinha feito uma retirada do pulmão direito. Eu falei, vamos lá, ausculta aí. Normal, normal, tá ótimo. Você, normal também. Aí o outro, não ouvi nada. Eu falei, então tá bom, está certo. Então tem que testar, tem que ver se está ouvindo direitinho. E vai fazer a mesma coisa. Agora eu peço para ele cruzar os braços, para afastar as escalas. Cruza os braços na frente. Vai respirar normalmente pela boca e faça o escudo de barra grande. Respira. E aí você vê se auscultou ou não alguma operação. Certo? E aí o que eu esperaria encontrar na asma, por exemplo? Sibilos. Na asma grave. Tórax silencioso. Por quê? Oi? O que acontece na asma? Broncoespasmo. Então, quando eu faço um broncoespasmo, eu reduzo a passagem do ar. Então, se eu reduzir a passagem do ar, e o paciente respirar, faz aquele apito, que é o sibilo. Mas se ele tem um broncoespasmo muito severo, o ar entra, mas ele não sai, então não faz o apito. Você vai ter um tórax silencioso. Você não tem aquele fluxo de ar. Então, o tórax fica silencioso. Você trata o paciente, ele vai melhorando, você começa a ouvir de novo o sibilo, depois pode ouvir ronco e o paciente melhora. Certo? Na pneumonia, o que a gente vai escutar de ruído adventício? Crepitação. Crepitação porque os alvéolos com secreção, eles estalam na hora que eles se expõem. Tá? Geralmente no início ou no final. Então é o som do coçar o cabelo. É isso que você vai ouvir. Tá? O que mais? Tem alguns sopros. Geralmente quando eu tenho uma pneumonia em que o bronco fica aerado, você pode colocar um sopro naquela região. Um sopro tubário. Você escuta, na verdade, o som bronquial num lugar que era para você escutar o murmúrio vesicular, no meio do parênquima que está hepatizado. Quando você escuta um som que eu escutaria aqui mais rude, próximo à traqueia, eu vou escutar lá embaixo. Mas era para eu ouvir um som só do murmúrio vesicular, que é o som do pulmão se expandindo. Então isso a gente tem que lembrar na hora de escutar. Não tem mistério, é sentar o paciente, tem que fazer, você tem que chegar e fazer. Isso é importante, tem que treinar um no outro. Vai fazendo essas manobras. E aí tem as principais síndromes que vocês vão ler depois, para saber o que tem em cada uma delas. Não tem por que a gente perder tempo com essa parte teórica. Aparelho digestivo, precisava de uma máquina aqui. Quando tem uma pessoa mais leve, mais leve. Hã? Gente, isso aqui não quebra não, gente. Uma pessoa mais leve. Vai que... Mandira. Tira a magrinha. Mandira. É. Mandira é magrinha. Isso é um elogio, viu? Se quiser. Vou botar.
está com a cabeça para cá. Puxa essa daí, então, tá. Vai filmar, Pode filmar? E você vai me cobrar também, professor. Vamos lá. Exame do abdômen. Primeira coisa, inspeção. Ver se existe ou não alguma alteração no abdômen. Se ele está globoso por uma ascite, se ele está assimétrico por uma massa ou uma visceromegalia, se tem circulação colateral nesse abdômen, se tem algumas alterações ectoscópicas, com manchas na parede abdominal, a gente vai olhar na inspeção, certo? Você vai olhar e ver, tem cicatriz, tem pulso, tem massa, está distendido, não está, primeira coisa. Depois, a gente vai ver se esse abdômen está flácido ou não, se está doloroso ou não, a palpação superficial. Como é que se faz a palpação superficial do abdômen? Muito simples. Você vai aquecer sua mão, porque se eu botar a mão muito fria no abdômen do paciente, ele pode sentir essa diferença, contrair a musculatura e dificultar a minha palpação. Então aquece sua mão. E você vai palpar, sem pressionar muito, fazendo movimentos circulares. Essa é a palpação superficial. Então, você vai fazer palpação sem apertar muito a mão, para ver se o abdômen está flácido ou se está rígido, se ela tem dor à palpação superficial ou não. Certo? Tem gente que diz que abdômen você tem que auscultar antes de palpar, tá? Porque senão a palpação ia estimular a peristalse, mudar a ausculta e tal. Você teria que inverter a ordem do exame físico. Alguns autores falam isso, outros autores dizem que não faz diferença. Se o paciente tem a peristalse aumentada, não vai ser minha palpação que vai aumentar ainda mais, não vai ser significativa. E se ele tem ausência de peristalse, está com o abdômen agudo, alguma coisa assim, não vai ser minha palpação que vai resolver isso, vai fazer peristalse. Então, tanto faz. Eu faço no final. O Mozart é o que ausculta antes. Então vai a dica de quem você vai fazer prova. Preste atenção nisso, mas as duas formas estariam corretas. Palpação profunda. Como é que a gente faz? Espalmo uma das mãos e com a outra mão eu vou pressionar. Eu vou fazer palpação profunda. Então essa mão que vai palpar, ela não faz nada, ela só fica ali livre para perceber se existe alguma massa, algum pulso, alguma coisa alterada nesse exame. Você espalma a sua mão, pressiona com a outra. Não estou palpando nenhum órgão específico, estou fazendo palpação profunda de abdômen. Ver se tem alguma massa, algum pulso, algum ponto doloroso. É isso que a gente faz. Palpação profunda. Certo? Vê se ela tem algum sinal de apendicite. Lembra? Oi? Qual é o sinal de apendicite que vocês conhecem? Vai lendo o livro. É o russo. O que a gente vai fazer aí? A gente vai cá? Andou melhor. Comprimir o quê? Que bom. Qual ponto? Mas tem um ponto certinho. Você pega a cicatriz umbilical, até a espinha livre, divide em 3, nesse ponto lateral, você vai comprimir e soltar bruscamente. Isso aí é para apendicite ou para peritonite? O sinal de Bloomberg é para peritonite, mas o Bloomberg no ponto de McBurney sugere apendicite. Peritonite, a dor seria difusa, em qualquer ponto o paciente teria dor à descompressão.
Mas o muda. No ponto do Bloomberg, só naquele ponto, sinal de apendicite. Quer chamar esse ponto aí da cicatriz umbilical Ponto da McBurney. cristenia? É ponto de McBurney. Mac. Você comprime. Se ela tiver dor, Comprime na dor. É na hora de comprimir que dói. Não, na hora de soltar. Ah, na hora de Descompressão dolorosa. Ah, tá. Sinal de Bloomberg no ponto de McBurney. Mas tem manobra melhor para ver apendicite. Qual é? Só vou falar na hora que você falar o nome certo. Rovezinho. Isso aí. Como é que se faz a manobra de rovezinho? Eu tenho que fazer palpação retrógrada dos pólos para jogar o gás para o septo e estender esse septo. Quando eu faço isso, se eu tiver o apêndice inflamado e o septo estender, ele vai doer. Então eu começo a palpar. Vamos lá, vai lá. Os filhos. vai faltando. Não, pega assim, Tanto faz, tá? O que você vai fazer? Vai voltando. O gás vem em direção ao colo descendente. Eu vou trazer esse ar de volta. Para eu fazer isso, eu não posso tirar minha mão do abdômen. Tá? Tem gente que faz com o punho fechado. Tá? Eu prefiro fazer assim. Vai botando uma mão sobre a outra e você vai trazendo o ar para essa região. Geralmente, quando chega no meio do colo transverso, se tiver apendicite, ele já refere dor em fossa ilíaca direita. Então, você vai trazendo o gás. Ok, seguro. Dado, seguro. Seguro. Até trazer esse ar. Tem gente que faz com o punho fechado. Certo? Então, essa é a melhor manobra para você ver apendicite. Como é que eu faço para ver se o paciente tem ascite? A gente mostrou um vídeo lá em cima. Piparote é só para ascite de grande volume. Né? Só para ascite de grande volume. E que geralmente não precisa nem fazer. Você olha o paciente daquele abdômen estendido. Tá? Mas existe a manobra. Oi? Mas 6-9. A gente faz. Piparote, como é que se faz? Alguém bota a mão na minha média. Tá? Alguém bota a mão na minha média. Se tiver alguém te ajudando, o seu ajudante. Não é o ideal, mas se não tiver ninguém, pede ao paciente. Não é o certo, mas é o que dá para fazer. Então bota sua mão no meio. Assim. Aperta firme. Palco de um lado, dou o peteleco do outro. Tá? Palco de um lado, dou o peteleco do outro. Por que a gente faz isso? Quando eu coloco a mão em cima, eu faço uma pressão, eu impeço a vibração da parede. Quando você dá o peteleco e tem líquido livre, esse líquido faz uma onda e bate do outro lado. Quando ele bate, você sente tocar no estômago. Essa é a ideia do piparote. Tá certo? Mas a melhor forma de ver ascite é maciez móvel. O que é isso? Maciez móvel de decúbito. O que é isso? O paciente com ascite está deitado, para onde vai o líquido? Para os flancos. Qual é a percussão normal do abdômen? Timpânico. Se eu tiver líquido, essa percussão fica maciça. Concorda? Se o líquido vai se espalhar, ela vai ficar maciça nos flancos. Então é como se eu percutisse aqui, tivesse maciço, aqui timpânico e aqui maciço de novo, por causa do líquido. O que eu faço? Olha lá, maciço, maciço, timpânico, timpânico. Eu peço o paciente para virar de lado, vira de lado para o outro. O líquido que estava aqui vai descer. Aqui que estava timpânico passa a ficar maciço. Aí eu volto o paciente em posição normal. Aqui que estava maciço vai ficar timpânico.
Então eu vejo que tem líquido livre na cavidade. Certo? O que mais? Já ouviram falar em espaço de Traube? O que é o espaço de Traube? O que é o espaço de Traube? Isso. Onde é que ele fica? Oi? Quinto espaço, rebordo costal e linha axilar. Você faz uma meia-lua nessa região aqui. Aqui o som é timpânico. Tá certo? Quando é que eu tenho maciçez no espaço de Traube? O som é timpânico por causa Do ar. Quando o baço cresce, ele vai preencher esse espaço, vai tornar um som maciço. Tá? Então não existe traube ocupado, como a gente vê em prontuários. É traube timpânico e traube maciço. Tá certo? Quando o estômago está muito cheio também pode acontecer? Vai ser mais difícil, né? Tem que estar muito cheio para você achar isso. Se eu tiver uma massa, mas geralmente os tumores são antro-gástrico, não em fundo gástrico. Mas se tiver alguma outra massa naquela região, também pode ficar maciço. Mas geralmente você vai pensar primeiro no baço. Tá certo? O Mozart falou de baço? Não, olha esse espaço aí. Fala, cara. Centro de estudos. Aqui em frente ao hospital. Eu tentei te ligar, o celular não funcionou aqui. Essa aí, valeu. Então vamos lá. Como é que se palpa o baço? Normalmente você palpa o órgão ficando do lado dele. Fígado, eu palpo do lado direito. Rim direito do lado direito. Rim esquerdo do lado esquerdo. Você vai se deslocar. O baço é o único órgão que palpa do lado contrário aí. Porque ele cresce na direção da fossa ilíaca direita, ele cresce na diagonal. Então fica mais fácil eu palpar do lado contrário do paciente. Existe a posição correta, que é a posição de Schuster. O paciente inclina a posição intermediária, não é nem de lado e nem deitado, a posição intermediária. Inclina um pouco o tronco para cá, assim. Bota essa mão atrás da cabeça. Aqui. Dobra essa perna. Isso. O paciente vai ficar nessa posição. E eu vou palpar de fossa ilíaca direita até onde? Hipocôndrio esquerdo. Tá? Então a posição é essa aqui. Qual o nome? Posição intermediária de Schuster. S-C-H-U-S-T-E-R. S-C-H-U. S-T-E-R. Tá? A posição é essa. Vou deixar ela voltar para não ficar cansada. Como é que você vai palpar? Como é que você palpa o abdômen de uma forma geral? Palpar um órgão no abdômen. Eu tenho que entrar com a minha mão na fase que ele está mais flácido. E tenho que tentar palpar o órgão na fase que ele fica mais tenso. Então vamos imaginar o seguinte: o paciente inspira, está tenso. Expira, está flácido. Então vou entrar com a minha mão na expiração. Até porque na expiração o diafragma sobe. Sobe e traz com ele as vísceras maciças que estão aqui. Fígado e baço. Então quando eu entro a mão, eu tenho mais espaço para entrar a mão. Eu entro a minha mão e seguro. Quando o paciente inspira, o diafragma desce e empurra esse órgão para baixo. A minha mão que já estava lá, vai ficar embaixo do órgão. Então quando eu levanto, eu toco a borda desse órgão. Sim ou não? Vamos lá. Aqui, ó, o diafragma está aqui. Quando eu expiro, ele sobe, traz o fígado ao baço. Quando eu inspiro, ele desce o fígado ao baço. Expirou, eu entro a minha mão. Ele inspirou, eu vou subir a minha mão. Aí não palpei nada. Entro de novo, ele expirou, entro de novo. Ele inspira, eu vou bater na borda do fígado. É isso que eu vou sentir. Tocar a borda do fígado. Ou do baço.
Então, quando eu faço essa palpação aqui, entro na expiração, expira, solto. Inspira, aí eu palpo, solto. Inspira, palpo, inspira, vou até o reborde, tá certo? Essa palpação do baço na posição intermediária. Só vai sentir se ele estiver. Só vai sentir se ele estiver aumentado. A mesma coisa para o fígado. Como é que você faz para palpar o fígado do paciente? Tem várias manobras. Cada um tem que escolher a manobra que mais facilidade tem para fazer. Tem gente que prefere fazer em garra, tem gente que prefere fazer manobra de Lemos Torres, tem gente que prefere combinar as duas, faz uma, depois faz a outra para ter certeza. E tem aquelas outras que a gente quase não usa, plenar, né, para ver se consegue pegar o bordo do fígado ou não. Quando o paciente tem ascite, a gente faz rechaço, mas você não vai conseguir delimitar o fígado ali, você vai só sentir se está aumentado ou não. Tinha um paciente semana passada lá em cima, com insuficiência cardíaca, com ascite, e que a gente conseguiu fazer rechaço nele. Você palpava, e aí fazia eles em rechaço. Oi? Não, tá tranquilo. Chega aqui, aí a gente vai mostrar a rocha articular, depois você ajuda o melhor lá. Tá bom, a gente termina. Então vamos lá. Palpação do fígado. Método de Mathieu Cardarelli. Eu vou para o lado da cabeça do paciente. Palpação de garra. Vou para o lado da cabeça do paciente. Vou palpar de fossa ilíaca direita em direção ao ponto direito. Então eu venho aqui, ó, a mesma coisa. Entra minha mão na expiração e na inspiração eu palpo. Até chegar ao reborde costal. Então, eu entrei minha mão, seguro. Quando ela inspira, eu faço isso. Aí entra a mão de novo, porque ela expirou. Quando ela inspira, eu faço isso. E essa é a palpação que a gente faz. Só o reborde você vai palpar. Aí, onde eu encontro um reborde, eu vou marcar. Eu sei que ali está o fígado e eu vou pedir, depois de dar a permissão, para ver qual o tamanho desse fígado. Método de Lemos Torres. Mão no dorso do paciente, empurrando para cima, e a minha mão de lado ou de frente, mas de lado eu acho melhor, que você não tenha esse impacto direto no abdômen do paciente. Não tem a unha, também não tem a unha nas bonitas, né? Então você vai no bordo da sua mão, a mesma coisa, expira, inspira e solta. Solta. Soltou, eu entro a minha mão, inspira. Eu faço esse movimento, tentando pegar o bordo do fígado. Soltou o ar, inspira. De novo. Se o abdômen do paciente estiver flácido, eu nem preciso usar a respiração. Eu consigo fazer isso. Se for mais difícil, aí sim eu peço para ele usar. Ah, me atrapalhei no meio da palpação. Para, espera o ciclo respiratório e começa de novo. Não adianta ficar indo direto e não palpei nada. Então tem que fazer direito. Palpou, inspirou, palpa, não consegui entrar direto. Espera o outro ciclo. Expirou, entra de novo. Fica mais fácil a gente ver isso. Tá certo? Vê se ela tem algum sinal de policistite. Vamos lá. De policistite. Qual é o sinal que você vai pesquisar? Lado direito do paciente. Qual o sinal que a gente vai pesquisar para ver se o paciente tem ou não policistite? Ponto cístico, é no ponto cístico. Agora qual é o sinal? Oi? Está doloroso a palpação, estamos chegando perto. E aí, qual é o sinal? Dor de compressão no ponto cístico. Não, não é dor de compressão no ponto cístico.
Oi? Eu ia falar de sinal de Murphy. Exatamente. Como é que se faz a pesquisa do sinal de Murphy? Primeiro eu localizo o ponto cístico. Onde é que fica o ponto cístico? Sabe como rodar mal? Ele manda pegar espinho, passar pela cicatriz umbilical até a axilar anterior, junto com o rebote do estômago. Professor, ele fala isso na verdade, né? E eu acho que O abdômen é mais globoso, exatamente. Muito mais fácil, você pega linha clavicular e rebota. Está aqui o ponto cístico. Tá? não pode ser pelo abdominal. Oi? Não, também. Vai cair no mesmo ponto da linha clavicular. Está aqui o ponto cístico. Como é que você faz a pesquisa do sinal de Murphy? Com a mão esquerda, bota o seu polegar no ponto cístico, segura, e aí? Peço o paciente para fazer o quê? Inspira e segura o ponto cístico. Se ela tiver policistite, se ela tiver inflamada a vesícula, quando ela inspira, o que o diafragma faz? Baixa e empurra a vesícula para o seu dedo, que está ali parado. Você não precisa apertar o seu dedo. O dedo fica parado no ponto cístico. Quando ela inspira, a vesícula vai tocar no seu polegar. O paciente vai sentir dor e interromper a respiração. Esse é o sinal de Murphy. Tá certo? Dor, a palpação do ponto cístico durante a inspiração. Esse é o sinal de Murphy. Tá certo? O sinal de Bloomberg a gente já mostrou no ponto de Rankburn, mas se faz em todo o abdômen, é o sinal de peritonite. Tá? Aí a dor. A descompressão. Bloomberg é descompressão. Você nunca entra de ponta com a sua mão. Você vai aprofundando a mão lentamente. Depois solta. Aí quando você solta, ele vai sentir dor. Por quê? O peritônio está inflamado. Eu vou comprimindo, eu estou causando um deslocamento brusco desse peritônio. Mas quando eu solto rápido, ele faz isso, está inflamado, ele vai doer. Então é dor a descompressão. Professor, o Mel falou que o sinal de Murphy é diferente da manobra. Sim. Manobra de percussão. Manobra para o rim. Manobra de Murphy para o rim. É. Não. Diverticulite você vai ter no colo. Você vai ter sinal de Bloomberg. Você está para qual sinal? Ah, Bloomberg sim. Mas o que é diverticulite? Você não vai ver um processo inflamatório peritoneal? Qualquer processo inflamatório, apendicite também não é? Por isso que dá positivo. Tá? Pode articular para eles. Aí fala com o melhor para colocar no neuro, tá bom? Professor, e a percussão só? É só normal, né? Só Pânico. para ver se tem E aos poucos, ruídos. o abdômen, você vai abdômen. Sopros. Primeira avaliação que a gente faz do ponto de vista osteoarticular, determinar se na articulação que a gente está examinando tem fibrose ou não, se tem inflamação ou não. Então, saber os sinais de fibrose é fundamental. Quais são? Alguém sabe? Inflamação, rubor, calor, edema, vermelhidão. Dor, calor, rubor, potência funcional, edema, né? Tudo. Então, vamos mostrar aqui na indira, aqui na mão aqui da indira, para exemplificar. Vamos imaginar que a gente está examinando o punho da indira. Então a gente compara um dorso da nossa mão, um punho, com outro punho. E observa se tem calor. Né? É sempre a comparação de um lado com o outro. E depois compara esse mesmo articulação com um grupamento muscular maior que esteja mais próximo. Por que isso? Porque se a gente comparar o grupamento muscular, ele tem a tendência de estar mais quente do que a articulação. Ele tem mais irrigação sanguínea, então ele vai ter mais calor do que na articulação. Se você tem uma articulação mais quente do que o grupamento muscular,
sugere que você tem de fato calor ali naquela articulação. Né? Eu sempre falo para vocês, tem bom senso nessa avaliação. Se o paciente está te esperando assim, segurando o punho, mão cruzada, quando você for examinar esse punho, você tem grande chance de estar mais quente. Então tem que ter bom senso nessa avaliação, obviamente. Né? Ainda aqui nas articulações, a gente vai ver o movimento da articulação. Né? Se o paciente refere dor na mobilização da articulação que a gente está examinando, isso vale para o punho, fazendo o punho, mas vale para o joelho, para as metacarpofalangianas, para as interfalangianas, para os tornozelos, enfim, para todas as articulações. Depois a gente vai observar se tem de fato edema. A gente vai então palpar a articulação. No caso do punho, a gente vai fazer uma palpação que engloba toda a articulação. A gente vem com o indicador aqui por baixo do punho e o polegar por cima. A gente mobiliza a articulação e palpa ao mesmo tempo. Se o paciente tiver um derrame articular, como a gente está englobando a articulação, no que eu estou pressionando a articulação do lado, eu vou sentir uma pressão desse líquido sinovial nos meus dedos que estão embaixo e em cima. Da mesma forma, quando eu pressionar embaixo e em cima, eu posso sentir uma pressão do líquido correndo para o lateral. Então a gente vai observar que tem um derrame articular naquela articulação. E obviamente, se o paciente tiver inflamação, ele vai sentir dor também. Né? O mesmo que o Tony falou com a peritonite vale para qualquer outra inflamação. A inflamação vai causar dor. Né? Quando a gente vem para a metacarpofalangiana, por exemplo, a gente tem que palpar a interlinha articular. É uma articulação um pouco mais difícil de a gente perceber esse derrame articular, mas tem como ser feito. Você palpa de um lado e deixa o outro polegar apoiado do outro lado da metacarpofalangiana. Se você pressionar desse lado, e o paciente tiver um derrame articular, você vai sentir uma pequena pressão no seu dedo do outro lado. E, obviamente, depois você faz o movimento do outro sentido. Pressiona aqui com a minha mão esquerda e sente a pressão, se tiver derrame articular, no meu polegar direito. Mesma coisa para as interfalangianas, só que aqui a gente segura a mão, examina de uma forma um pouco diferente. Você faz como se fossem duas pinças, uma do lado, outra em cima e embaixo. Quando eu estiver pressionando em cima e embaixo, eu deixo a pinça na lateral só encostada na articulação. Se o paciente tiver derrame articular, o que eu estou pressionando aqui em cima e embaixo, eu vou perceber o líquido se expandindo para o lateral. Você percebe então que o paciente tem derrame articular. E da mesma forma você faz o contrário. Com a pinça na lateral, você pressiona e percebe a pressão no outro sentido. Joelhos. Né? Como é que a gente faz? Obviamente o paciente deveria estar com o joelho exposto, né? Mas aqui não há necessidade. A gente vai sempre comparar da mesma forma com o dorso da mão, uma articulação com a outra, ver se tem calor, se não tem. E depois a gente vai ver se tem derrame articular. No joelho, a gente vai ter um negócio, esse sinal da tecla. Você vai pressionar o líquido, vai ordenhar, entre aspas, o líquido sinovial para debaixo da patela do seu paciente, fazendo lá de cá que for mais fácil de ver. Com o indicador no meio da patela, você pressiona essa patela para baixo. Se o paciente tiver um derrame articular, quando você ordenou o líquido sinovial, ele vai fazer com que a patela se distancie um pouco mais do resto da articulação. Quando você pressiona para baixo, essa patela vai se chocar com o resto da articulação e vai dar uma batidinha para deixar o sinal da tela. Ainda no joelho, a gente vai avaliar. Vamos um pouquinho seu pé. A gente vai avaliar se o paciente tem alguma lesão de ligamento cruzado, que pode ser anterior, lesão de ligamento cruzado anterior, ou lesão de ligamento cruzado posterior. Vai deixar a perna do paciente fletido, vai segurar o pé do paciente, vai puxar a perna do paciente em nossa direção. Se o paciente tiver uma lesão de ligamento cruzado anterior, você vai ver um deslocamento dessa perna para frente. É o sinal da gaveta anterior. Da mesma forma, se eu empurrar a perna do paciente para trás e houver uma lesão de ligamento cruzado posterior, a perna vai se deslocar para trás, que é a lesão de ligamento cruzado, que é a sinal da gaveta posterior. Bom, e existe existe a lesão do ligamento colateral, tanto colateral lateral como colateral medial. Você vai deixar essa mão aqui na perna do paciente segurando, e esta mão vai inferir uma força neste sentido. Se o paciente tiver uma lesão do ligamento cruzado medial, você vai fazer essa pressão
e a perna do seu paciente vai fazer esse movimento para cá. O ligamento não está segurando. Da mesma forma, se você apoiar aqui e exercer uma pressão nesse sentido, e a lesão, e houver uma lesão do ligamento colateral, essa perna do seu paciente vai fazer esse movimento para cá. Bom? Sinal de tinha e de fala. Ninguém sabe para que serve? Síndrome do cabo. Vem cá fazer. Como é que faz? Não mostra para os seus colegas. Pega a mãozinha. Uma coisa. Você vai segurar a mão do paciente, puxar a mão do paciente, relaxa. A mão relaxada. Tá? E aí você vai percutir. Pode ser com martelinho de exame neurológico, ou pode ser com o dedo mesmo. Acho que com o dedo é mais fácil. Hã? Mais chique, mais elegante. Os neurologistas são mais chiques, mais elegantes. Está sentindo alguma coisa? O que ela deveria sentir se eu tivesse? Uma parestesia, né? Aqui na região da face palmar das mãos, que vai do primeiro até o quarto dedo. Tá? Então é onde esse nervo mediano, se tiver comprometido, se tiver uma certa compressão nele, ele vai nessa região que o paciente vai sentir a parestesia. Tá? Você pode sentir uma coisa? E o outro sinal? Fala. Senta um pouquinho. Agora só passa. E aí, se o paciente ele vai sentir a mesma coisa, vai sentir uma dormência, um ligamento, né? Às vezes na percussão, às vezes sente um choque, porque você está com o livro. Tudo bem? Pode ser para cima ou para baixo? Pode ser assim? Esse é o chamado fala em reverso. Né? Quer dizer, na verdade, não é nem assim, é assim. Fala em reverso, assim. Né? Esse aqui é o fala, esse é chamado fala em reverso. Na prática, você não usa o fala em reverso, você usa o fala em mesmo retido. Manobra de Fabelli. Essa é uma manobra que a gente usa para avaliar a articulação coxo-femoral. É a manobra de Patrick Fabelli, ou manobra de Fabelli, ou manobra de Patrick. Não faz muita diferença, cada autor descreve de uma forma. Mas enfim, o nome completo da manobra é Patrick Fabelli. Como é que a gente faz? A gente vai fletir o joelho, o paciente deixa a perna bem relaxada, e a gente vai movimentar essa perna do paciente, né? Com o joelho parado. Porque às vezes o paciente sente dor no joelho também. Se você começar a fazer assim, o paciente pode referir dor, mas às vezes essa dor vem no joelho. Então você vai estabilizar o joelho do seu paciente aqui, e não vai mexer o joelho, você vai mexer com o quadril. Tá? Coitado, tá igual uma boneca. Não, está passando bem. Aí faz esse movimento. Depois a rotação. Segura a crista ilíaca antero superior do outro lado, aqui no caso do lado esquerdo, e abaixa do lado de cá. Tá? Esta manobra não é uma manobra específica para articulação sacroiliaca, mas o paciente que tem dor em sacroiliaca, que é uma articulação que fica aqui atrás, em cima do bumbum, também costuma sentir um pouco de dor. Por quê? A partir do momento que eu estou segurando a crista ilíaca do lado esquerdo e abaixando a perna aqui do lado direito, eu estou fechando a sacroiliaca.